Uma informação trazida pelo repórter Fabrício Falkowski do Correio do Povo deixou a torcida do Internacional com muita expectativa para o ano de 2022. O Inter estaria alinhavando e se aproximando de um mecenas, de um grande investidor para trazer um reforço de peso para a temporada de 2022. Essa informação teria sido passada pelo presidente Alessandro Barcelos em uma reunião de conselheiros do seu movimento político. Eu explico aqui a posição do Internacional sobre o tema e o que falaram os candidatos a mecenas do Internacional na próxima temporada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e vamos falar sobre essa história de mecenas que foi trazida pelo mais do que competente, nem posso avaliar o trabalho desse cara porque ele é 20 anos, um dos melhores setoristas de Internacional aqui no Rio Grande do Sul, que é o Fabrício Falkowski, setorista de Inter no jornal Correio do Povo. O Fabrício trouxe a informação de que em uma reunião do presidente Alessandro Barcelos com pares do seu movimento político, cerca de 80 conselheiros que estiveram fazendo uma espécie de prévia da reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo no início dessa semana, o presidente passou algumas informações importantes e teria dito que o Inter está alinhavando e o Inter está projetando a chegada de um mecenas, de um grande investidor que possa auxiliar o Inter a trazer um reforço de peso para a próxima temporada. Antes eu trago outros detalhes, outras informações que o presidente passou nessa reunião e que eu tive a oportunidade de confirmar, tá? Entre elas, e essa reunião foi do grupo político do presidente Alessandro Barcelos, cerca de 80 conselheiros, o presidente disse: o foco do Inter em 2022 é ganhar a Copa Sul-Americana. Esse é o principal objetivo e a prioridade do Internacional para a próxima temporada, porque é um campeonato conquistável. É um campeonato onde o Inter tem alguma chance de ganhar e sair dessa fila de títulos que está há algum tempo e é um nível de competitividade menor do que, por exemplo, a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, que são os outros torneios que o Inter vai disputar. Com a Copa Sul-Americana, o Inter teria uma vaga na Libertadores de 2023, o que é talvez o grande objetivo do clube. Então tu já mata dois objetivos em um só. Tu conquista a vaga para Libertadores, tu sai da fila de títulos e assim conquista uma taça a nível continental, a nível internacional. Esse é o foco do Inter para 2022, de acordo com o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Ele passou nessa reunião também a informação de que o Inter deverá ter um técnico estrangeiro na próxima temporada. E isso a gente está vendo pelas próprias movimentações do Internacional. A gente sabe que está entre Domingues e Medina o futuro técnico do Inter. Ele confirmou isso para os pares de movimento político dele e essas duas informações eu tive a oportunidade de confirmar. Pessoas que estiveram na reunião me confirmaram essas duas falas do presidente Alessandro Barcelos. Bom, vamos a mais polêmica ou a mais interessante dessas informações que foram trazidas em primeira mão pelo Fabrício Falkowski. De acordo com ele, o presidente Alessandro Barcelos, nessa reunião, teria dito para os seus pares de movimento político que o Inter está alinhavando uma parceria com um grande investidor, com um mecenas, que traria um dinheiro novo e que esse dinheiro novo seria a possibilidade do Inter contratar um grande reforço na temporada de 2022. E aí, claro que já surgiram especulações. Se fala no Oscar, se fala no Ricardo Goulart, se fala em jogadores desse porte, assim, que chegariam no Inter e, obviamente, seriam titulares e ajudariam bastante. Eu vou passar aqui a versão oficial do Internacional, o que as pessoas do Inter me passaram em relação a isso, e o que os candidatos a mecenas falam sobre isso, tá? Primeiro eu só digo que o Inter nega, tá? Eu não consegui confirmar essa informação do Fabrício Falkowski, que, repito, é um repórter mais do que bem conceituado quando se fala de Internacional. Não me confirmaram e, assim, seria natural que não se confirmasse isso, porque sequer é permitido esse tipo de investimento. Teria que ser algo um pouco por baixo dos panos, um empréstimo, uma doação, com devolução em percentual de jogador, teria que ser uma coisa mais ou menos assim, porque na legislação brasileira não é permitido esse tipo de investimento
que é feito em outros clubes, a gente sabe, é feito no Atlético Mineiro, é feito no Palmeiras, é feito em outros clubes, mas não é permitido por lei, então o Inter jamais poderia admitir isso. Só que o que as pessoas me passaram em off é que não foi bem isso que o presidente Alessandro Barcelos quis dizer. Não tem a ver com mecenas. Ele falou sobre dinheiro novo, mas outras alternativas de arrecadação que o Inter vai ter ao longo de 2022, como, por exemplo, esse processo de fan tokens que o Inter abriu, onde o torcedor pode comprar uma ação por $2 e ter direito à participação em algumas escolhas internas do Internacional. Essa é a palavra oficial do Internacional, que não tem essa história de investidor, de mecenas, que não pode acontecer. Bom, o que dizem os candidatos a mecenas, tá? E aí são dois que obviamente entram na discussão. Delcir Sonda, que é colorado e já fez diversos desses tipos de investimentos para o Internacional, e o Elusmar Mag, que inclusive no início desse ano pagou R$1 milhão para que o Rodinei pudesse jogar contra o Flamengo, fez uma doação para o Internacional de R$1 milhão. O Delcir Sonda é muito complicado que ele entre nesse tipo de negociação, porque o Delcir Sonda agora ele é conselheiro, tá? Ele faz parte do Conselho Deliberativo do Internacional. Ele tem uma boa relação com o presidente Alessandro Barcelos, ele mesmo, Delcir Sonda, já falou isso publicamente, mas seria inviável a participação dele em um negócio desse tipo pela posição dele de conselheiro, já que, por exemplo, não é permitido que ele tenha a porcentagem de um jogador, não é permitido que ele tenha qualquer tipo de retorno do Internacional para ele, e também não é permitido que ele faça doações pro Internacional, não é permitido. Na posição de conselheiro, a situação dele auxiliar, de alguma maneira, entrando como investidor, ela se inviabiliza. Porque seria ou através de uma doação, como foi a do Elusmar Mag, que não pode vir de conselheiro, ou então através de algo maquiado, dou um dinheiro aqui e recebo um percentual de jogador. O que não é possível, porque ele não pode ter retorno nenhum do clube que ele é conselheiro. Então, o Delcir Sonda, a gente pode descartar dessa ideia. O Elusmar Mag, alguns colegas conversaram com o Elusmar Mag, que é um cara muito simpático, um sujeito muito simpático, já tive a oportunidade de conversar com ele também. O Elusmar Mag, que também é milionário, colorado, que já doou dinheiro para o Internacional em outra oportunidade, ele disse que conversou com o presidente Alessandro Barcelos em maio desse ano. Foi quando o Inter ele se encontrou com o presidente em alguma situação de algum jogo. E ele conversou com o presidente sobre a situação financeira do Inter, sobre a situação política do Inter, sobre a situação do departamento de futebol do Internacional. Mas, segundo ele, não ficou alinhavado naquele momento nenhum tipo de investimento que ele pudesse fazer para o Internacional. Não é a ideia dele agora, investir em um jogador, pelo menos em relação ao que ele disse, ao que respondeu o seu Elusmar Mag. Não tem a ideia de fazer um investimento para trazer um jogador agora. E não tem conversado com o presidente Alessandro Barcelos. Trouxe as versões oficiais, tá, para vocês. A do Inter e também a dos investidores. A do Delcir Sonda é bem inviável nesse momento. O Elusmar Mag é isso que eu passei para vocês. Claro que existem outros colorados milionários que poderiam investir, poderiam ajudar, mas esses dois são os que estão naturalmente em maior evidência. Eu aproveito para passar também o que o presidente Alessandro Barcelos tratou nessa reunião com o movimento político, que foi um dia antes da reunião no Conselho Deliberativo, que prometia ser uma reunião mais tensa do que realmente foi, e que foi aprovado o orçamento, a projeção de orçamento para o ano de 2022. O Inter projeta ter um orçamento de R$7 milhões em 2022, um superávit de R$7 milhões. Nesse ano, a projeção de orçamento era de um superávit de R$316 mil, ficava quase 0 a 0. E para isso o Inter teve que vender R$90 milhões em jogadores. No ano que vem, o Inter projeta vender R$120 milhões em jogadores. É R$30 milhões a mais do que nesse ano. E tem uma explicação. O Inter projeta em 2022 vender o Yuri Alberto, que sozinho já mata essa meta aqui de €120 milhões. Então essa é a projeção do Internacional. Vender o Yuri Alberto, vender R$120 milhões em jogadores e atingir esse superávit de R$7 milhões. Essa projeção de orçamento ela foi aprovada pelos conselheiros do clube no início dessa semana, na última segunda-feira. Então é isso. Não tenho grandes novidades sobre mecenas, mas a informação foi trazida, as posições oficiais estão colocadas, e aí se surgir um Oscar, amigo,
aí a gente começa a duvidar de tudo, mas não sei se essa é a tendência, tá? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!